O caso de Jeffrey Epstein é uma das tramas criminais e sociais mais complexas e perturbadoras do século XXI, envolvendo uma rede de influência que se estendia desde o mundo das finanças, de Nova York, até os círculos mais altos da política e da realeza internacional. Para entender a magnitude do caso, é preciso primeiro olhar para a figura de Epstein, um homem que construiu uma aura de mistério e extrema riqueza, sem que muitos soubessem exatamente de onde vinha todo o seu dinheiro. Ele começou sua carreira como professor de matemática em uma escola particular de prestígio, apesar de não ter um diploma universitário, o que já demonstrava sua habilidade em navegar por espaços de elite e convencer pessoas influentes de sua competência. Pouco tempo depois, ele entrou no mundo das finanças em Wall Street, onde rapidamente subiu na hierarquia e acabou fundando sua própria empresa de consultoria financeira, atendendo exclusivamente clientes com fortunas bilionárias. Essa posição permitiu que ele acumulasse propriedades luxuosas, como uma mansão em Manhattan, uma fazenda no Novo México, uma residência em Paris e a mais famosa de todas, uma ilha particular, nas Ilhas Virgens Americanas, conhecida como Little Stay James. Foi nessas propriedades que se desenrolou a maior parte das atividades criminosas pelas quais ele seria investigado. O esquema operado por Epstein não era apenas um crime isolado, mas sim um sistema organizado de tráfico e abuso sexual de menores que se estendeu por décadas. Ele utilizava seu dinheiro e seu poder para atrair jovens mulheres e adolescentes, muitas vezes vindas de contextos vulneráveis, com a promessa de oportunidades de carreira ou ajuda financeira. O método era quase sempre o mesmo. As vítimas eram levadas para suas casas sob o pretexto de realizar massagens terapêuticas, que rapidamente escalavam para abusos sexuais. O que tornava o caso ainda mais sombrio era o fato de que Epstein não agia sozinho. Ele contava com uma rede de facilitadores que ajudavam a recrutar e transportar essas jovens, criando um fluxo constante de vítimas entre suas diversas propriedades. Entre esses cúmplices, o nome de Ghislaine Maxwell surgiu como a figura central, sendo acusada de ser a principal responsável por aliciar as meninas e gerenciar a logística do esquema. A primeira grande rachadura na impunidade de Epstein ocorreu em meados dos anos 2000, na Flórida, quando investigações policiais começaram a reunir depoimentos de dezenas de vítimas. No entanto, o desfecho desse primeiro processo gerou uma indignação que dura até hoje. Em 2008, Epstein fechou um acordo judicial extremamente controverso com a Promotoria Federal, que lhe permitiu confessar crimes menores em nível estadual em troca de imunidade contra acusações federais mais graves. Ele cumpriu apenas 13 meses de prisão em um regime que lhe permitia sair da cela durante o dia para trabalhar em seu escritório. Uma sentença que muitos consideraram um insulto às vítimas e uma prova clara de que seu dinheiro poderia comprar um tratamento diferenciado pela justiça. Durante anos, parecia que Epstein havia escapado das consequências definitivas de seus atos, continuando a circular em festas de gala e a manter amizades com presidentes, príncipes e cientistas renomados. Contudo, o cenário mudou drasticamente com o surgimento do movimento Me Too e o trabalho incansável de jornalistas investigativos e advogados das vítimas que se recusaram a deixar o caso morrer. Em julho de 2019, Epstein foi preso novamente, desta vez por acusações federais de tráfico sexual em Nova York e na Flórida. As evidências apresentadas eram avassaladoras, incluindo milhares de fotografias e registros encontrados em sua mansão. A opinião pública foi tomada por um frenesi de perguntas sobre quem mais estaria envolvido, já que os registros de voo de seu jato particular, apelidado The Lolita Express, mostravam que muitas figuras poderosas haviam viajado com ele. A tensão em torno do caso atingiu o ápice em agosto de 2019, quando Epstein foi encontrado morto em sua cela no Centro Correcional Metropolitano de Nova York. A versão oficial apontou suicídio, mas as circunstâncias da morte ocorridas em uma prisão de segurança máxima onde as câmeras falharam e os guardas supostamente dormiram, alimentaram inúmeras teorias da conspiração
e um sentimento de que a justiça completa nunca seria alcançada, já que o principal réu não enfrentaria um julgamento. Mesmo com a morte de Epstein, as investigações não pararam, focando agora em seus bens e em seus colaboradores. O foco principal voltou-se para Ghislaine Maxwell, que foi capturada em 2020 e posteriormente condenada a 20 anos de prisão por seu papel essencial no esquema de tráfico. O caso também trouxe consequências devastadoras para a reputação de diversas figuras públicas, como o príncipe Andrew, do Reino Unido, que se viu forçado a se afastar de suas funções reais após uma entrevista desastrosa e um processo civil movido por uma das vítimas de Epstein, que alegou ter sido traficada para ele quando era menor de idade. Harlem disse: instituições bancárias globais foram multadas e processadas por ignorar sinais claros de atividades financeiras suspeitas nas contas de Epstein por anos. O legado do caso Jeffrey Epstein é um lembrete sombrio de como a desigualdade de poder e a proteção mútua entre elites podem silenciar vítimas e perpetuar abusos por gerações. O processo de reparação para as vítimas ainda continua, com fundos de compensação sendo criados a partir da vasta herança deixada por ele. Mas para muitas mulheres que passaram por esse trauma, nenhuma quantia de dinheiro apaga a negligência das autoridades que permitiram que Epstein operasse livremente por tanto tempo. A história de Epstein serve hoje como um estudo de caso sobre as falhas do sistema jurídico e a importância de ouvir e acreditar nas vítimas, independentemente de quão poderoso seja o agressor. A complexidade do caso reside não apenas nos crimes sexuais em si, mas na teia de cumplicidade que envolveu setores da ciência, da política e do entretenimento, revelando uma cultura onde o acesso ao privilégio muitas vezes serviu como escudo contra a lei. Ao final, o caso Epstein não é apenas sobre um homem, mas sobre uma estrutura social que falhou em proteger os mais vulneráveis, em favor da manutenção de status e influência, deixando uma cicatriz profunda na confiança pública nas instituições de justiça. A busca por respostas continua à medida que novos documentos são desclassificados e novas vozes se levantam, garantindo que, embora Epstein não esteja mais presente para responder por seus atos, a verdade sobre o que aconteceu em suas mansões e ilhas continue a ser revelada ao mundo, forçando uma reflexão necessária sobre como evitar que redes similares voltem a existir no futuro. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente.